começando mais um episódio de Cuidar Não É Educar, na sua segunda temporada. Veja só, sobrevivemos a primeira temporada e entramos com tudo na segunda temporada, com mais debate, com mais conversa, com muito mais conteúdo para você, pai fresco, mãe fresca, pai veterano também, pessoas de mais idade que lidam com pessoas de menos idade, para lembrar uma das frases que a gente mais falou aqui na primeira temporada. Lembrando que Cuidar Não É Educar tem a parceria do SEAT, o Colégio Evangélico Alberto Torres, lá de Lajeado, que se conecta com as duas palavras aqui do nosso programa, né? Ele cuida e educa. Educa através de uma pedagogia premiada, reconhecida, numa escola com uma infraestrutura muito bacana. Então, convido você também a procurar aí o SEAT nas redes sociais, entrar em contato se estiver nessa etapa da vida, né? De escolher um colégio ou simplesmente para entender as iniciativas lá do SEAT e por que é que ele se conecta com o nosso tema de Cuidar Não É Educar, que a gente acaba sempre aprofundando um pouco mais aqui nos episódios do podcast, que a cada semana vão ter um tema, vão ter uma temática, mas gira ao redor dessa tese do meu parceiro de bancada, Júlio Valsa, psicólogo e também autor do livro Cuidar Não É Educar. Quando a gente começou o nosso programa, o episódio 1, né, tu não era ainda candidato a pai. Não era, nem sabia que ia nem ser. Nem sabia. E agora tu já fez uma transformação, vamos dizer assim, de contato com essa realidade. Eu até te disse antes de começar o programa, depois que a gente vira pai e mãe, a gente começa a entender o pai e a mãe da gente e às vezes a perdoar eles em muitas coisas. Porque a gente pode falar de muitos jeitos, né? Mas, Arthur, quando a gente fica pai e mãe, a vida muda. E eu vou falar de um jeito agora ruim. Ruim no sentido de pesado. A gente dá uma pirada por muitos anos. Pois é, né? A paternidade e a maternidade, eu não quero entrar em mérito qual que é mais, qual que é menos, mas aparentemente se tornar pai é um gatilho para paranoia, né? É um gatilho para paranoia. Para a mãe, então, muito mais. Porque ela tem que desenvolver o medo do predador, né, para ficar acordada para o bebê não se engasgar, para ficar acordada para ver se ele não morreu dormindo. E é muito doido isso, né? Que a gente não consegue entender que uma mãe, quando o filho sai no fim de semana, fica acordado sábado à noite, ou sexta à noite, e o cara dorme, o pai dorme, mas a mãe fica acordada. E é aquela coisa, né? Se ela dormir, o filho vai morrer. Então, essa emoção que a gente pode transitar em várias fases da vida dos nossos filhos, ela está desde o começo. E ela tensiona a nossa relação, porque muitas vezes, tu deve ter vivido isso, né? Quando uma mãe ou um pai briga com o filho e com a filha, com raiva dele porque ele fez alguma coisa, na verdade essa raiva porque ele teve em risco. Ele não sabe, a criança, mas a mãe e o pai sabem. Então muitas vezes eles brigam com a criança por raiva deles poderem se prejudicar, inclusive botar o dedo na tomada, tu entende? O adulto fica com raiva, e a criança, aí é que vem o outro lado, a criança não entende que aquilo é um risco. Claro. Então tu vê que são mundos distintos. O adulto percebe que é um risco e a criança tem que aprender que é um risco. A criança sofre a emoção do medo do predador da mãe e do pai, e a criança não sabe que tem um predador. O que a gente chama de confusão de línguas. E aí cabe ao adulto poder, entre aspas, dar um freio no medo de que a criança tenha um prejuízo, para que ele se torne um ensinador da criança e não um educador. Nesse sentido, cuidar e educar são opostos. Claro. São opostos porque o cuidar é um esforço emocional que o adulto tem que fazer para não se deixar sucumbir pelo medo do predador. Para que ele converse com a criança, explique para a criança e a criança perceba que ali tem um risco, mas ela não sabe que risco é. Ela tem que, aos poucos, aprender isso, porque a criança pequena nem sabe que existe risco. Ela não sabe disso. O risco vem surgindo aos poucos, na medida em que a realidade vai se criando na cabeça dela. Então, tirar a fralda é um risco.
Para a criança. Para o adulto não é. Mas para a criança é um risco, ela vai perder uma parte do corpo dela e o cocô dela vai embora, ela se assusta. Então, neste caso, houve um processo inverso. A criança percebe a fralda que tem que tirar como um risco para ela. E o adulto acha graça disso, porque não vê risco. Eu perder o bico, não fumar, não usar mais o bico, que entorta os dentes. E aí cria os artifícios todos aqueles, né? Então tem que parar de usar bico porque entorta os dentes, a arcada dentária. O adulto acha que aquilo é natural e que a criança tem que entender, mas para o adulto aquilo não é arriscado perder o bico ou a fralda, mas para a criança é. Então tu vê que ao longo do desenvolvimento a confusão de línguas entre adulto e criança sempre vai existir. Na adolescência, então nem se fala. Bom, mas aí... Nem se fala. Isso pode ser um outro programa, né? Deixa eu te fazer uma pergunta que me ocorreu agora. E, por favor, se tu achar que não faz sentido, mas, enfim, me ocorreu agora, eu quero te perguntar. Como no processo da natureza, animais, mamíferos, é cuidado ou é educação? Ou a gente não pode aplicar esse pensamento? Eu acho que a gente não precisa aplicar, porque o que o animal tem é estímulo e resposta. Tem muitos bichinhos que já nascem e já sabem sobreviver sozinho. Outros precisam de um pouco de tempo, né? Um passarinho está no ninho, na árvore, ele não tem asa para voar. Ele precisa de um mês, sei lá, 15 dias, um mês e meio. Ele sai voando e vai embora. Acabou. Mas no mundo adulto, como é que eu vou dizer? No mundo adulto, não. No mundo humano, existe uma coisa chamada fantasia. Fantasia, aqui eu vou usar como sinônimo de a gente pensa e acha que é real. Eu tenho medo e acho que o meu medo é real. Ele fica concreto, mas ele não é real. Mas eu tenho. Então, o exemplo que nós demos da mãe que não dorme sábado à noite, né? Para ela, o medo dela exige que ela fique acordada e aquilo acalma ela. Se ela dormir, ela acha que perde o controle, inclusive, do filho que está 10 quilômetros longe. Fantasia. É a fantasia. Nesse sentido, é fantasia. O animal, ele não tem isso. Agora, ele sabe que se o filhotinho dele, que ainda é pequeno, não sabe se defender, se ele se afasta, ele vai perto porque pode ter um predador ali e vai proteger aqui, mas não é por instinto puro, ele não cria angústia, vamos dizer assim. É diferente, né? Então, o desenvolvimento humano, cognitivo, vamos dizer de uma outra maneira. Existe o sistema límbico e existe o sistema cognitivo. O sistema límbico no desenvolvimento, ele tem milhões de anos de desenvolvimento, que ele é próximo do mundo animal. É mais ligado ali à fuga, à luta, emoções, medo e tal. Aí vem o sistema cognitivo, que é milhões de anos depois, e o processo cognitivo, que é o que, vamos dizer assim, nos torna mais humanos, né, diferente dos animais tradicionais, ele tem milhões de anos menos de desenvolvimento. Então, talvez uma das razões pelas quais a gente fica com angústia, e a angústia é límbico, o cognitivo não consegue acalmar o límbico, porque ele ainda não tem estrutura suficiente para poder gerenciar isso aqui. Por isso que a gente diz que os processos terapêuticos e coisas assim, eles são de base mais emocional, porque a gente explicar algo para uma pessoa não é suficiente para acalmar ela, mas o que a gente mais quer é a explicação. Que nós estávamos falando antes aqui no início, antes da gente começar a gravar, né? Tu passou por uma situação, tu queria conversar com pessoas, estava angustiado, tu ia te acalmar por falar, mas lá dentro ia continuar... Não ia mudar nada. Ia continuar, ia ter um certo alívio, né? Então, a gente precisa saber que a angústia do medo, a gente pode tentar resolver com o conhecimento técnico, mas ele não é suficiente. Ele não é suficiente para nos acalmar por causa, agora eu vou explicar tecnicamente ou cientificamente, por causa desses milhões de anos de diferença entre um sistema e outro. Talvez daqui a milhões de anos a gente não sinta mais angústia, porque a cognição criou estruturas tais que é capaz de
se sobrepor ao límbico e resolver o problema que está lá apenas no nível emocional. Vamos passar a frase? Vamos ler a frase, é possível? A gente tem uma frase... Tem uma frase para exemplificar isso que nós estamos... Do Tom Jobim. Tom Jobim, né? Posso ler? A frase diz o seguinte, você que está ouvindo a gente, né? Se quiser pegar o telefone do bolso, dar uma olhada aí, estamos em vídeo também, tá? Mas a frase diz o seguinte, esse negócio de entender alguma coisa tem que amar. Quando você ama, isso cria uma capacidade. Você se interessa pela coisa, você começa a olhar. O que tu acha dessa frase, Arthur? Tem que amar é simplesmente complexo, né? É complexo, é. Por ver que aqui é o cognitivo e o límbico. Entender e amar. Vamos chamar de razão e emoção. Uma terminologia que as pessoas entendem melhor porque é mais comum, né? Quando a gente ama, ou seja, sente, isso cria uma capacidade. Quando a gente pensa, nem sempre cria uma capacidade. Tanto é que os transtornos neuróticos, todos em geral, são pensamentos que a pessoa não age a favor dela. Ela fica pensando porque ela acha que pensar é suficiente. Então, agora voltando para o nosso assunto pai e mãe, quando a gente se torna pai e mãe, eu posso dizer com naturalidade e com toda certeza, a nossa vida nunca mais vai ficar tranquila. E independe do assunto, ou porque falta dinheiro, ou porque alguém ficou doente, ou por causa que não obedece que chega, ou porque é intransigente, ou porque o casal briga muito, enfim, sempre tem uma bronca. Ou porque não está se desenvolvendo bem, ou porque está muito triste com depressão, ou porque tenta se matar, enfim, a gente está sempre com um problema com o filho. Sempre. E vai ser assim independente da idade? Independente da idade. Cada idade tem seus problemas específicos e relações específicas, tá? Então, como é um processo, agora eu vou exagerar como didática, como é um processo sempre angustiante, porque a gente nunca tem certeza do que está acontecendo, a tendência natural da gente é querer pensar. Ao querer pensar com vistas a controlar, por medo do predador, com medo que aconteça alguma coisa, a gente diminui a capacidade de interação. Então, sei lá, uma situação qualquer. Meu filho não está com vontade de ir para a escola. E já faz 3 dias que ele fica na cama. E não sai de casa, não quer ir para a escola. Eu começo a pensar, meu Deus, o que será que tem? Será que ele não gosta da escola? Será que ele brigou com alguém? Será que ele está com depressão? Será que ele está simplesmente se boicotando? Enfim, começa a ver fantasia. Várias hipóteses. O que eu realmente posso fazer, talvez, entretanto, quem sabe, é sentar do lado da cama dele e dizer assim, meu filho, qual é a bronca? Estou aqui, tu está 2, 3 dias dizendo que não quer ir para a escola. O que está acontecendo contigo? Posso te ajudar? Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão ouvindo vão até imaginar, mas isso é muito passivo. Mas esta atitude me abre a possibilidade de que aquele que não está falando ter um canal de comunicação comigo e falar daqui a 2 horas. E se ele não quiser falar? E tem que ir para a escola, eventualmente? Bom, isso é outro assunto. Isso é outro assunto. Tem que ir para a escola. O ter que é um outro assunto. Tá, perfeito. Se eu pudesse, eu tiraria o ter que ir para a escola, porque aí tu já está centrado na tarefa. Eu Tá. estou mais preocupado com a saúde dele. Eu estou mais preocupado para ver como que eu posso ajudar ele a sair da cama. Porque se ele vai para a escola ou não, isso é um outro assunto. Podemos fazer um programa sobre isso. Mas eu estou mais preocupado com o pai a saber se ele não está louco, se ele não está doente, se ele está precisando de algum remédio, ou se ele brigou com uma guria e está descornado, e eu não, entende? Uhum. Eu não posso conversar com ele porque ele tem que ir para a escola. Isso é o resultado. Tá. Eu tenho que conversar com ele porque ele não está bem. Sim.
É só por isso. Eu tenho quase certeza do que eu estou dizendo, ou certeza absoluta, que muitas das vezes a gente, ao conversar, tem que ir para a escola, a gente quer atalhar um caminho porque não quer se incomodar muito e quer que ele se cure rapidamente. E ninguém se cura rapidamente de nada. Porque uma criança que está 3 dias na cama é porque tem alguma coisa. Não tem alguma coisa. Ou pode ser uma virose que não apareceu, ou, sei lá, está intoxicado, ou está... não sei. Então, o que a gente tem que fazer? Investigar. A frase do Tom Jobim é essa. Esse negócio de entender é melhor amar, porque o amar cria uma capacidade de ligação. Se eu fico muito brabo com o meu filho, com a minha filha, a chance de eu conversar com ele desligado dele e ligado na tarefa é maior. E se eu só estou ligado na tarefa, eu estou tratando ele como um bonequinho que tem que se adaptar à realidade, pura e simplesmente, e não me incomode com a angústia dele. Me empolguei nessa. Não, mas faz Isso é completo cuidar. sentido. Isso é cuidar. Exato. O educar tu tem que ir para a escola. Porque eu acho não que... é que não tem que ir para a escola. Não, é claro, e entende? eu acho que é esse o conflito que passa na cabeça dos pais. É justamente Claro. isso, porque o pai, como a gente falou lá no início, voltando lá pro início, né? É uma tensão desde antes de nascer. Então, tem que ir pra escola. Se ele não for pra escola, a nota dele vai ficar ruim. Se a nota dele ficar ruim, ele não vai fazer faculdade. Se ele não fizer faculdade, ele não vai ser pleno na vida dele, não vai alcançar seus objetivos. Se ele não fizer isso, ele vai ser um adulto frustrado. E, meu Deus do céu, eu não sou um bom pai porque eu tô criando um filho frustrado. E o filho só tá deitado na cama. E aquilo tá apagado. E pode ser que tenha algum por problema. conta das paranoias. Claro. Então, é a mesma coisa que o dedo na tomada. O adulto enxerga na cama um risco de estragar uma vida inteira. Mas a quem está deitado na cama não sente isso. Entende? É claro que a gente pode dar uma forçada. Não estou dizendo que não tem que ir para a escola, por favor, não é isso. Não, Estou claro que dizendo não. que a relação é que o adulto tem que achar um jeito de escapar do medo, da desgraça, para a tentativa de ver como que eu posso ser solidário ao sofrimento dele para que ele ache uma saída para ir para a escola. Porque na escola tem os amigos, na escola tem as gurias, na escola tem o aprendizado, na escola tem a sacanagem, tu entende? Lá é uma alegria, mas ele está em casa triste. Só que eu penso que ele tem que ir para a escola e não ir ficar feliz na escola com os amigos, tu entende? É muito doido isso na nossa cabeça. A gente como é que eu vou tentar dizer isso? A gente tem muita vontade que nossos filhos cumpram a trajetória normal social. Mas é muito difícil da gente imaginar que nesta trajetória pode ter curvas, ondulações, morros e percalços que a gente tem que ir junto com ele, dando a mão para não cair do morro, eventualmente, ou para a gente se atirar de paraquedas junto com eles, entende? Eu sei que é uma equação meio poética, eu sei que é uma coisa, parece que não é real, mas é real. A melhor maneira que a gente tem para ajudar nosso filho, nossa filha, é saber que quando ele não está bem, o problema não é que ele não está indo para a escola. E não é porque eu estou pagando, se for uma escola porque eu estou pagando, e ele não está obedecendo o gasto que eu estou tendo com ele. É porque ele não está bem. E se ele não está bem, qual é o adulto que não gostaria de, não estando bem, sentar alguém do lado e escuta, parceiro, qual é a bronca? Vamos tomar um trago ali e ver se a gente consegue destrinchar isso. E eu acho que vale um episódio sobre isso, mas a gente precisa fazer isso várias vezes. Sempre de novo. Por isso que cuidar é manter-se vivo. Cuidar é manter-se interessado na criança ou no adolescente, apesar dos problemas que eu crio na minha cabeça ou que são reais. Porque muitas vezes a pessoa pode estar nos escutando agora e pensando, eu tenho um problema X acontecendo na minha vida nesse momento. Vou praticar o que eu ouvi no podcast. Não é bem assim. Não é bem assim. Não. Ele vai ter que ter a criatividade suficiente para exercitar a resolução do seu medo
de que o filho não dê certo na vida para poder interagir com o filho real. No longo prazo. De hoje. E no longo prazo, obviamente. O exercício do tempo é um exercício difícil de fazer. É difícil porque... Esse dia eu estava pensando, né? Criar filho é que nem plantar feijão ou qualquer outra planta. A gente não sabe para que lado vai, se vai ter uma parede e vai grudar ali, se os feijão não vão para lá, porque a gente não sabe. A gente só pode regar e botar um adubinho, pegar sol, e o resto é uma coisa que a gente está ali, né? Tentando, e se o feijão crescer muito, botar uma estaca para ela não ficar... Né? Enfim, o nosso trabalho como adulto é um exercício entre estar próximo o suficiente para não cercear a própria capacidade criativa que a criança tem que ter diante das dificuldades dela, inclusive. É um jogo que talvez teoricamente é bonito, mas na prática a gente fica muito nervoso. Bom, deixa eu me meter aqui porque eu vou resolver para ti. Porque eu fico muito angustiado que tu não está conseguindo resolver. Claro, né? Sim, claro, que é o que nós começamos no início do programa aqui, que é essa tensão dentro da cabeça de um adulto, que é entre o medo que não dê certo e como que esse medo não me atrapalhe a ponto de ter muita raiva do meu filho que está com dificuldade. Cuidar Não É Educar é esse podcast que a gente apresenta uma vez por semana por aqui. Você pode conferir a primeira temporada. Você pode procurar o livro do Júlio também, Cuidar Não É Educar, que deu a origem ao programa e que nos norteia por aqui. E você pode interagir com a gente também ali, se inscrevendo no canal do YouTube, curtindo as publicações, porque na semana que vem tem mais um episódio. Valeu, Arthur. Até mais. Até.